graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, que as consolações do Espírito estejam sobre a tua vida. Mais uma vez, povo de Deus, nós nos reunimos para adorar ao Senhor em espírito e verdade. Eu quero convidá-lo a fechar os teus olhos. Nós estaremos neste momento orando e agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas em suas mãos. Santo e eterno Deus, rendemos-te graças, bendizemos teu nome, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado. Senhor, receba o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração. Receba, ó Deus, o nosso culto. Fala ao nosso coração, que saiamos daqui edificados por tua palavra e certos de que o Senhor falou ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, todo aquele que irá participar deste culto, todo aquele que estiver ouvindo. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de, mesmo estando online, Deus, partilharmos deste momento maravilhoso que é cultuar, glorificar e bendizer o teu nome. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, no Salmo de número 34, diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem a quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver bem? Quebrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, o Senhor, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu quero convidá-lo neste momento para que juntos entoemos um cântico ou 3 cânticos de louvor e adoração a Deus.
nossa vida. Próximo cântico. Essa é a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz. Nós clamamos ao Senhor neste momento. Derrama da tua graça, Senhor, para o nosso coração. E mesmo em meio às tribulações da vida, às adversidades, mostra-nos o caminho. Que as lutas que enfrentamos
Faça com que vejamos a glória do Senhor em nossa vida, ainda que soframos. Contudo, ó Deus, que diminua eu, para que tu cresças. Santo é o teu nome, ó Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a você que está nos assistindo, está acompanhando, eu quero convidá-lo para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 ao 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. E assim nos diz a palavra de Deus: e para que não me esbofeteasse, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne e mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por tua palavra lida neste momento. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante deste texto, desta realidade vivida pelo apóstolo Paulo, eu quero convidá-lo a refletirmos sobre o seguinte tema: como entender a ação de Deus em nossa vida em meio à adversidade. Como que você pode entender ou ver a ação de Deus em sua vida em meio à adversidade? Gostaria de convidá-lo a pensar sobre isso, e assim refletiremos nesse texto. Certa vez uma pessoa passou por um período de luta intensa, luta e dor física intensa. Este sofrimento terrível o acompanhou por vários dias. Foram tempos difíceis, tempos duros. E depois de um período de intensa oração, aquela pessoa entendeu que a graça de Deus era suficiente para todas as coisas. Depois deste momento, ele entendeu claramente o tratamento de Deus em sua vida, pois ele se tornou uma pessoa mais humilde, ele se tornou uma pessoa mais amável. Podemos até dizer que a pessoa que sofria tanto, depois do sofrimento se tornou mais crente, depois que viu claramente a ação de Deus em sua vida através da graça. Tudo isso por quê? Porque a fraqueza daquele homem foi exposta. Meus irmãos, o texto que lemos é a parte oposta da experiência, ou de uma experiência única e inexplicável vivida por Paulo. Experiência única que Paulo teve com Deus. A sua visita ao que ele chama de terceiro céu ou paraíso. Quem não gostaria de ir até o terceiro céu? Assim como vemos no texto anterior ao que lemos, o apóstolo Paulo teve uma experiência maravilhosa, contudo uma experiência dolorosa. Perceba o contraste, a mudança brusca
da experiência vivida por Paulo. Ele passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Tanto provou das bênçãos de Deus do céu, como sentiu os golpes de Satanás aqui nessa terra. E diante dessa experiência de vida, pelo apóstolo Paulo, ou por Paulo, eu quero convidá-lo a refletirmos em algumas situações. A primeira situação que eu quero convidá-lo a refletir é como agimos ou como devemos agir em situações que não queremos viver, mas que precisamos. A segunda coisa que veremos é que a graça de Deus está acima de todas as coisas, e ainda que soframos com as tribulações do dia a dia, a graça do Senhor nos é suficiente. E a terceira coisa que nós veremos é que o poder de Deus é evidenciável em nossa vida nos momentos mais improváveis. O versículo 7 do texto que nós lemos nos diz: e para que não me ensoberbecesse das grandezas das revelações e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne mensageiro de Satanás. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 10 desta mesma carta, ele está defendendo o seu apostolado diante da igreja de Corinto. Parte dessa defesa é descrita, ou é a descrição das grandezas das revelações que ele teve, como nos diz o versículo 1 ao versículo número 5 do texto. As grandezas das revelações, o arrebatamento ao paraíso. O apóstolo descreve que as palavras que ele ouviu são indignas ao nome de pronunciar. Essa foi uma experiência única, pois ninguém nunca jamais viu algo de tal forma. O apóstolo Paulo poderia sim bater no seu peito e dizer: eu não sou como vocês, eu estou um nível acima, eu sou acima da média, eu sou diferente. Aquilo que era para o homem experimentar só na eternidade, eu já provei antes de qualquer homem. No entanto, meus amados irmãos, a atitude do apóstolo Paulo é totalmente diferente, porque ele não agiu dessa forma sobre ele. E talvez você se pergunte: por que ele não agiu assim? É porque ele tinha um coração mais puro, um coração mais bondoso do que os outros? Não, o apóstolo Paulo era humano. Paulo era igual a qualquer pessoa. A diferença é que Deus agiu na sua vida. O Senhor trabalhou na sua vida, colocando um espinho em sua carne, espinho mensageiro de Satanás, para que ele não se gloriasse diante das coisas que lhes foram reveladas. Todas as vezes que o apóstolo Paulo quisesse se gloriar, quisesse se ensoberbecer, o espinho mensageiro vinha, o mensageiro de Satanás vinha e tocava o seu espinho. E assim o apóstolo Paulo entendia que não era nada diante de Deus. Irmãos, muitas vezes nos achamos superiores, muitas vezes nos achamos invencíveis ou intocáveis. E basta um simples vírus para dissipar tudo, para revelar a fraqueza do homem, a fragilidade do homem. Eu e minha família, ou eu e minha esposa, nós contraímos a Covid. E no começo, uma dor insuportável no corpo, dores de cabeça terrível. Um pequeno vírus mostrou a fragilidade do homem. Um pequeno vírus mostrou o quanto somos frágeis. Nós somos frágeis e necessitamos da graça de Deus. O apóstolo Paulo também, ainda que ele tenha visto algo maravilhoso, para que ele não se ensoberbecesse, este espinho foi colocado em sua carne, e assim ele entendia que não era nada diante de Deus. Nós não sabemos ao certo o que seria este espinho. O
texto não nos revela. O que podemos dizer com mais propriedade, baseado no texto que lemos, é que talvez essa fosse uma enfermidade, alguma doença que Paulo carregava em sua carne. Provavelmente esse espinho na carne seria uma cegueira devido à visão que teve, já que ele havia visto algo que ninguém mais viu. Talvez Deus tivesse dito a ele: você vai perder a visão, para que não se orgulhe daquilo que viu. Meus irmãos, o importante não é sabermos o que é este espinho na carne. O importante não é entendermos porque passamos por provações, mas sim qual é a finalidade da provação que enfrentamos. O interessante, o importante não é saber qual espinho estava na carne de Paulo, mas sim a sua finalidade. A finalidade desse espinho era impedir que o coração orgulhoso de Paulo se enchesse. Era impedir que Paulo se sentisse superior a qualquer outro homem, e assim ele se esquecesse de que Deus é Deus, de que o Senhor é quem o mantém, de que o Senhor é quem age. A finalidade desse espinho era impedir o coração humano que está totalmente tomado, corrompido pelo pecado. O apóstolo Paulo precisava deste tratamento, e por isso Deus colocou este espinho, não como um exemplo, mas como uma necessidade. Muitas vezes não entendemos o porquê da Covid, e talvez essa enfermidade seja algo providencial. Nós não podemos atribuir essa enfermidade a uma ação de Satanás. Não, porque até mesmo ele está debaixo do senhorio de Deus, até mesmo ele age quando Deus permite. Nós precisamos entender que a enfermidade muitas vezes revela a nossa fragilidade. A enfermidade muitas vezes trata o nosso coração pecaminoso. O apóstolo Paulo precisava desse tratamento. O apóstolo Paulo sentia a necessidade de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Uma outra coisa que este espinho nos revela é que Deus é soberano. Deus controla tudo e todas as coisas conforme a sua santa e soberana vontade, ou seja, tudo está debaixo das suas mãos. Veja só, a grandeza, um espinho mensageiro de Satanás, revela a grandeza e o controle de Deus sobre todas as coisas, porque Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Paulo. Porque Deus permitiu. Lembra o que Deus fez? Quando olhamos lá na história de Jó, Deus também permitiu que o inimigo tocasse nas coisas de Jó, tocasse e lhe tirasse aquilo que ele amava, família, riquezas e muitas outras coisas, saúde. Meus irmãos, o efeito do espinho na vida do apóstolo Paulo era mostrar que até mesmo o grande apóstolo Paulo sentia uma necessidade imensa da presença ou da ação de Deus em sua vida. Paulo descreve este espinho como mensageiro de Satanás, ou anjo de Satanás, que lhes bofeteava a fim de humilhá-lo. Eu não sei se você já pensou qual era a sensação de Paulo. Talvez esta sensação fosse como se ele tivesse literalmente levado uma surra. E talvez com o seu rosto cheio de hematomas precisasse se esconder de vergonha. Você percebe o que isso nos mostra? Isso nos mostra a incapacidade de Paulo diante da situação que enfrentava. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar aquela situação, pois não dependia dele, mas da graça de Deus. Paulo era humilhado constantemente por causa do seu espinho, por causa disso.
3 vezes ele pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Meus irmãos, nessa situação, o sofrimento, o espinho na carne, o levou a uma vida de oração mais intensa. O espinho na carne de Paulo o levou a buscar socorro somente em Deus. O motivo da busca foi o espinho. A forma é intensa e o objetivo desta busca de Paulo era que ele fosse curado. Ele necessitava de uma cura. Meus irmãos, não existe nada de errado em dobrarmos os nossos joelhos e clamar uma cura diante de Deus. Não existe nada de errado pedirmos auxílio de Deus diante de uma provação. Não existe nada de errado pedir o livramento do Senhor diante do espinho. Não é errado pedir a Deus para que não soframos. O próprio Cristo fez isso em sua oração no Getsemane. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu quero te dizer uma coisa: pedir a Deus não tem problema nenhum. Contudo, você tem que estar preparado, porque se Deus vai atender de forma positiva o teu pedido, é outra coisa. Tanto a oração de Paulo como a oração de Jesus Cristo não foram respondidas da forma como eles gostariam que fosse. Tanto a oração de Paulo quanto a oração de Jesus Cristo foram respondidas da forma que era necessário. E muitas vezes é necessário que passemos pelo sofrimento, é necessário que enfrentemos as lutas. Contudo, precisamos permanecer firmes. Paulo permaneceu com o seu espinho, para que aquele espinho tratasse o seu coração, e Cristo morreu na cruz para providenciar a nossa salvação. O sofrimento foi necessário. Paulo pediu para Deus a substituição, mas Deus lhe deu transformação. Eu quero te dizer uma coisa: Deus utiliza os meios que Ele quer para moldar o teu coração. O Senhor utiliza os seus meios para moldar o nosso coração pecaminoso. E muitas vezes precisamos passar pelo sofrimento, enfrentar as lutas. Muitas vezes precisamos enfrentar e compreender não o porquê, mas qual o propósito do espinho na nossa carne. O apóstolo Paulo pediu para que Deus tirasse aquele espinho, mas Deus transformou o seu coração endurecido. Meus irmãos, Deus utiliza os meios que Ele quer para moldar a nossa vida. Segunda coisa que eu quero convidá-lo a refletir comigo é que a graça de Deus está acima de todas as coisas. No verso 9, nós encontramos a resposta de Cristo ao pedido de Paulo. Veja bem o que o texto nos diz, versículo 9. Então ele lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, tudo indica que a resposta de Deus vem depois de um período longo de angústia e sofrimento. Um período doloroso, um período de clamor. A ideia de Paulo é que em 3 ocasiões distintas ele fez esse pedido. A ideia é que Paulo fez esse pedido a Deus incessantemente. E só depois Deus ouviu, ou Deus respondeu a sua oração. Depois de muito clamar, o Senhor disse: a minha graça te basta.
Ou seja, não foi algo imediato. Hoje nós vivemos a era do imediatismo, queremos tudo rápido. O apóstolo Paulo pediu, o apóstolo Paulo clamou, e depois de muito sofrimento, a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua graça. Irmãos, o que isso nos mostra? Que Deus responde a nossa oração a hora que Ele quer, quando Ele quer, e o tempo de Deus não é o nosso. No entanto, foi necessário que Paulo passasse esse tempo orando. Este método faz parte da maneira de Deus tratar a nossa vida. Contudo, talvez você esteja se perguntando por que o pedido de Paulo não foi atendido. E eu quero te dizer, havia uma profunda necessidade de tratamento no seu coração. Era necessário Paulo ser humilhado, para que não se tornasse um orgulhoso. Fora necessário que Paulo fosse humilhado para que ele não se tornasse, ou para que ele não achasse que tudo que ele estava vivendo fora algo ou fora mérito próprio. A demora de Deus em responder é algo bondoso. Muitas vezes, meus irmãos, a demora de Deus em responder é pedagógica. O escritor chamado Ray Parker, ele diz: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Eu quero te dizer uma coisa: a resposta de Deus muitas vezes pode demorar, mas quando ela vem, ela é suficiente e vem no tempo certo. A resposta de Deus ao pedido de Paulo foi: a minha graça te basta. Meus irmãos, este é o ponto central do texto, pois aqui se encontra a resposta que Deus dá ao apóstolo, a resposta que Deus dá à oração de Paulo. No entanto, essa resposta não diz nem que sim e nem que não. Paulo pede para Deus afastar aquele espinho da sua carne, mas Deus não diz nada. Deus não diz se vai atender ou não aquele pedido. Contudo, a resposta de Deus é clara: a minha graça te basta. Deus não explica os detalhes de nada. O que eu quero te dizer é que se nós não vivemos de explicações, nós não vivemos de explicação nenhuma. Nós não necessitamos que Deus explique nada do que está acontecendo em nossa vida. Nós não necessitamos que Deus explique qualquer coisa. Nós não vivemos de explicações, mas vivemos das promessas que foi feita. E cabe a mim e a você confiar nessas promessas. A expressão "a minha graça te basta" só aparece aqui no Novo Testamento. O texto nos mostra que a graça de Deus é permanente. É Ele quem faz tudo como lhe apraz, por ser Ele o autor e consumador da graça. A graça do Senhor é abrangente, a graça do Senhor é suficiente. Esta graça, por ser abrangente, expressa uma certeza que se estende a todos os crentes em todas as situações. A graça do Senhor é abrangente porque ela atinge todo cristão, todo aquele que necessita da ação de Deus em sua vida. A graça de Deus é abrangente porque ela está em todos os lugares, suprindo a nossa necessidade, ainda que não vejamos, ainda que enfrentemos lutas, ainda que passamos por adversidades. A graça de Deus é abrangente porque ela te alcança onde você estiver. Além dessa graça ser abrangente, ela também é suficiente. Ou seja, nós não precisamos de mais nada a não ser da graça de Deus, independente da situação
situação que estamos vivendo. E mesmo que Deus não retire o espinho da carne, a sua graça, a graça do Senhor é suficiente. E a resposta que Deus dá a Paulo é: a minha graça te basta. A graça de Deus nos ensina sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Não existe outra coisa no mundo que não possa ser tão maravilhosa quanto a graça de Deus. Ela é a melhor coisa, ela é melhor do que a nossa própria vida, e por isso o Senhor disse a Paulo no versículo número 9 do texto que lemos: Paulo, a minha graça te basta. No entanto, meus amados irmãos, em algumas situações, a impressão que temos é que a graça de Deus não é suficiente em nossa vida. Muitas vezes nós temos esse sentimento, ou esta sensação de que a graça de Deus é insuficiente em nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos mais e mais. Queremos que as nossas vontades e desejos sejam realizadas. Muitas vezes não queremos enfrentar o sofrimento. Não nos contentamos com o que temos ou com o que Deus tem feito em nossa vida. E quando eu não me contento com a graça, eu estou desprezando a bondade de Deus de tratar o meu coração. Quando eu não me contento com aquilo que Deus tem feito em minha vida, eu estou desprezando o poder de Deus sobre a minha vida. Eu estou desprezando a soberania de Deus em meio ao caos. Eu estou dizendo não à soberania e à bondade de Deus. Quando eu rejeito a graça, eu estou rejeitando a bondade e a misericórdia de Deus em tratar o meu coração. E quando eu rejeito a soberania e a bondade de Deus, eu me torno incapacitado de ver a ação de Deus ao meu redor. E com isso, ao invés de adoração, ao invés de contemplação, ao invés de santificação e satisfação em Deus, a murmuração, a ingratidão, a profanação ao nome do Senhor. Quando eu rejeito ou quando eu desprezo aquilo que Deus tem feito em minha vida, eu estou nas entrelinhas dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Eu começo a murmurar, a profanar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo precisou daquele espinho na carne para tratar o seu coração orgulhoso. Ele precisou conviver com essa enfermidade, se sentindo fraco, incapacitado e necessitado para entender a expressão: a minha graça te basta. Irmãos, somente a graça de Deus é suficiente para a nossa vida. Muitas vezes precisamos conviver com situações que não desejamos, precisamos conviver com o sofrimento, com a incerteza, com a angústia, para compreender a expressão: a minha graça te basta. Muitas vezes precisamos passar pelo vale da sombra da morte para entender que a graça de Deus é suficiente em nossa vida. E só depois deste processo, só depois deste tratamento, foi que Paulo entendeu o porquê de todas as coisas. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na graça. Precisamos da bondade de Deus para tratar o nosso coração. Precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida. Precisamos reconhecer a soberania de Deus em meio ao caos. Precisamos da graça e da suficiência de Deus em nossa vida. Precisamos passar por este processo, por este tratamento. Talvez precisássemos passar pela Covid. Quantas
famílias da nossa igreja foram contaminadas pela Covid. Talvez precisássemos passar por isso para compreender que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E que as coisas não são do jeito que queremos. Talvez hoje você desejasse estar aqui na igreja buscando e não foi possível. Porque você é fraco. Porque somos limitados e necessitamos da misericórdia e da bondade de Deus. Talvez o seu coração esteja sendo tratado neste momento para que você reconheça a soberania de Deus, para que você veja que as coisas não são do jeito que você quer que sejam. Talvez você precise entender que a graça do Senhor é suficiente e que você precise viver um caos em sua vida, para que você entenda a necessidade de buscar o Senhor. Talvez você precise entender que a graça de Deus está acima de todas as coisas. Vimos exatamente isso, que a graça de Deus está acima de todas as coisas. E por fim eu quero convidá-lo a vermos que o poder de Deus é evidenciado nos momentos mais improváveis. Meus irmãos, na segunda parte do versículo 9 nos diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma outra tradução possível para este texto é: porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado, ou seja, traz a ideia de continuidade. O poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nossa fraqueza. Ou seja, quando estamos fracos, recorremos ao poder de Deus para que Ele nos fortaleça. Você que foi acometido pela Covid, quantas vezes você orou e pediu a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Você que passou pela Covid, quantas vezes você se sentiu incapacitado de levantar da cama? Ou você se sentiu incapacitado de lavar uma louça? Ou de fazer um almoço? Eu passei por isso. Eu enfrentei isso. E em todos os momentos eu clamei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos, e diante dessa situação, certamente a minha fé em Deus cresceu, porque eu percebi que o poder do Senhor é aperfeiçoado em nossa vida quando estamos fracos, porque sentimos, porque percebemos que não somos nada. Esta forma nos mostra com mais clareza o entendimento de Deus. Paulo, eu não vou tirar essa enfermidade, mas você, sim, vai crescer. O meu poder vai crescer em tua vida. E ainda que você seja fraco, eu mostrarei quanto vale sofrer pelo meu nome. Quando a nossa fraqueza e a nossa incapacidade é evidenciada, vemos o poder de Deus agir. Quando a nossa incapacidade é evidenciada, Deus, de forma soberana, transforma a nossa fraqueza em força. Meus irmãos, por que eu digo isso? Porque é da fraqueza que experimentamos e reconhecemos a grandiosidade do poder de Deus. É quando estamos fracos e necessitados que reconhecemos a grandiosidade do poder de Deus.
de boa vontade fosse, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, quanto disse o apóstolo Paulo. Esta palavra, repouso, é utilizada no tabernáculo no Antigo Testamento. Esta palavra descreve a presença real e física de Cristo neste mundo. A graça de Cristo é revelada em seu poder, não em Paulo, mas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque a graça de Cristo nos foi revelada, porque a graça do Pai nos foi revelada por meio de Cristo. O poder divino se mostra brilhantemente em meio à fraqueza humana. O poder de Cristo é evidenciado quando estamos fragilizados, porque somente Deus é quem pode nos sustentar. A nossa fraqueza evidencia a suficiência da graça e o poder de Deus. Você lembra de Gideão? Gideão disse: ah, meu Deus, tem povo demais. Vão dizer que foram eles que ganharam a guerra. E aí foi se reduzindo o número, até que chegou em um pequeno grupo, que aos olhos dos homens seria impossível ganhar aquela batalha. 300 homens destruíram um exército. Sabe por quê? Isso é só pela graça de Deus. Meus irmãos, nós não temos outra saída se não for a mão de Deus agindo em nosso favor. Porque se depender de mim ou de você, o resultado seria totalmente diferente. Meus irmãos, em todos os momentos de nossa vida, vemos a manifestação da graça de Deus. Por isso, Paulo olha para as circunstâncias com alegria, pois estas oportunidades, ou esses momentos de sofrimento, foram oportunidades para que ele crescesse e experimentasse o poder de Deus em sua vida. A nossa alegria não está baseada na natureza das circunstâncias que nos rodeiam, mas na graça de Deus e na manifestação do Senhor em nossa vida, por meio de Cristo Jesus. E assim o apóstolo Paulo conclui o seu discurso dizendo: pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo. Veja o que Paulo diz. Presta atenção. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero dizer algo importante. O que determina a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece. O que determina a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas a forma como ela reage ao que lhe acontece. Vou repetir. O que determina a vida de uma pessoa não é aquilo que acontece a ela, mas a forma como ela reage àquilo que lhe acontece. Meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que todo o sofrimento que sobreveio ao apóstolo Paulo se tornaram uma oportunidade. E talvez precisemos entender isso. Que todo sofrimento que muitas vezes sobrevém na nossa vida deve ter este mesmo efeito, deve se tornar em oportunidades justas para que Cristo se manifeste, para que a graça do Senhor seja manifestada em nossa vida. As oportunidades que sobrevieram, o sofrimento que sobrevieram ao apóstolo, se tornaram em oportunidades justas
para Cristo manifestar o seu poder e a sua graça. O sofrimento de sua vida deve ser uma oportunidade, deve se tornar uma oportunidade para que a graça de Deus seja manifesta em sua vida, para que o poder de Deus seja manifesto, para que a graça de Deus seja manifesta em sua casa, na vida dos seus. Sabe por quê? Porque a fraqueza precede a força. Olha só o que Paulo vai dizer: porque quando eu sou fraco, é que sou forte. A fraqueza precede a força. Quando sou fraco, é que sou forte. E olha, o Senhor prometeu ao apóstolo Paulo, em meio à fraqueza e em meio à frustração, que este espinho revelaria não somente a fraqueza de Paulo, mas o poder da misericórdia de Deus presente na vida de Paulo. Meus irmãos, o sofrimento nesta vida, aqui nesta terra, é breve e passageiro. Contudo, o consolo de Deus, o amor de Deus é eterno. Eu quero te dizer uma coisa: a Covid vai passar, a dor vai passar, o céu não. A caminhada pode ser difícil, o caminho pode ser estreito, os inimigos podem ser muitos, o espinho na carne pode doer, mas a graça do Senhor nos basta. A graça de Deus é suficiente em nossa vida. O reconhecimento da nossa fraqueza nos qualifica para recebermos a força e experimentarmos o suprimento da graça de Deus em nossa vida. Paulo tinha como propósito mostrar a fraqueza do homem diante do poder de Deus. Sabe por quê? Porque um dia estaremos diante dele. E quando esse dia chegar, o nosso espinho será tirado, a enfermidade não existirá, as lágrimas serão enxugadas, e a palavra do Senhor nos diz que não haverá mais pranto, nem luto e nem dor. Um dia o sofrimento deixará de existir. Um dia estaremos diante do nosso Deus. E ainda que enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, que tenhamos em nosso coração que a graça de Deus é suficiente, que a misericórdia do Senhor, que o amor de Deus é suficiente. Eu quero dizer a você, diante de tudo isso que foi dito nessa noite, diante de tudo que já aconteceu ou está acontecendo na sua vida, você precisa entender que Deus utiliza muitas vezes meios dolorosos para tratar o seu povo, mas ainda assim a sua graça é melhor que a vida. Você pode passar por crises conjugais, crises familiares, você pode enfrentar a enfermidade, você pode viver o luto, mas ainda assim precisa entender que o Senhor é soberano, que a graça do Senhor é melhor que a vida. Você pode enfrentar qualquer tipo de crise, mas ainda assim precisa entender que se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar o seu trabalho, se o Senhor não te fortalecer, você não é nada. O seu trabalho não é vão. Portanto, queridos, não murmure diante dos espinhos da vida. Não reclame dos espinhos da vida, porque foi através do espinho na cruz que Jesus Cristo nos deu vida. E eu quero te dizer uma coisa: nada do que passamos, nada,
pode ser comparado ao espinho que Jesus Cristo enfrentou na cruz. Nada do que passamos pode ser comparado aos espinhos que Jesus Cristo sentiu cravados em sua testa. Espinhos estes que nos deu vida. Nada do que passamos será comparado ao sacrifício do nosso Senhor na cruz. Os espinhos que Ele usou por nós, com os quais foi coroado, santificam e tornam mais leves todos os espinhos que possam nos afligir de alguma forma ou em qualquer época de nossa vida. A graça do Senhor nos basta. A graça de Deus é suficiente. Irmãos, presta atenção nessa última frase. O resultado final da luta que enfrentamos já está garantido. O resultado das lutas que enfrentamos não importa. Porque pode ser que em algumas lutas, algumas batalhas você vença, em outras você perca. O resultado não importa, o que importa é que a graça do Senhor é suficiente. Os espinhos que a vida nos impõe não são nada, porque o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou, foi coroado com uma coroa de espinhos, para que tivéssemos vida. Não veja os espinhos em sua vida como algo ruim. Não entenda as aflições ou as lutas em sua vida como algo sem propósito. Os veja como oportunidades, como uma oportunidade divina que Deus dá. Veja as lutas que você enfrenta como oportunidades que Deus te dá para que você seja aperfeiçoado. Veja os espinhos em sua vida não como coisas dolorosas, mas como oportunidades que Deus te dá para que você seja aperfeiçoado e gracioso, para que você encontre a graça de Deus em sua vida. As lutas sobrevirão, contudo a graça de Deus nos basta. A graça do Senhor é suficiente. Eu quero convidá-lo neste momento a fechar os teus olhos. Senhor Deus, muitas vezes, meu Pai, não entendemos os porquês das lutas que enfrentamos, porque passamos por aflições. Muitas vezes, meu Pai, não entendemos o porquê o Senhor permitiu esta enfermidade, onde cultos presenciais tiveram de ser cancelados. Senhor, não entendemos muitas vezes o porquê o Senhor permite lutas. Não queremos de forma alguma entender nada, mas queremos pedir ao Senhor que nos dê fé para compreendermos que o Senhor tem nas suas mãos o fim da história, e é o Senhor quem governa sobre tudo e sobre todos. Senhor, desperta o nosso coração a te buscar, a nossa vida a te servir. Desejamos, Senhor, ardentemente, todos os dias te louvar. Desperta o nosso coração a olhar para as lutas, para as enfermidades e compreender que a tua graça nos basta.
É a tua graça suficiente em nossas vidas. Ajuda-nos. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e sobre a nossa igreja, espalhada por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém e aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que assistiram ao nosso culto. Semana que vem nós teremos o nosso culto presencial. Quinta-feira nós teremos estudo bíblico e domingo nós teremos a nossa escola dominical às 9h30 da manhã e logo depois, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus nos abençoe. E que Deus te fortaleça todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, aqui na igreja nós temos os momentos de família no altar. Você que é da igreja presbiteriana de Tabatinga, essa semana nós estaremos orando em favor da vida do nosso irmão Daniel, Alessandra, Davi, Arthur e Heitor, tá? Os nossos irmãos. A Alessandra teve bebê, graças a Deus. O Heitorzinho ainda está no hospital, requer cuidados. E nós estaremos orando em favor dos nossos irmãos aí, clamando a Deus para que continue abençoando a vida dos nossos queridos. Outros irmãos aqui da igreja também que necessitam das orações, também nós estaremos orando, tá joia? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E muito obrigado pela tua participação. Que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.